Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Sabe aquele meme que é um militar ajoelhado protegendo alguém que tá dormindo de uma chuva de facas? Aí geralmente tá escrito alguma coisa em cima de cada elemento, tipo, as facas são crime, a pessoa que tá dormindo são cidadãos dormindo tranquilamente e o militar é, sei lá, guardinha de moto que faz. Então, para explicar o assunto que vamos falar hoje, esse meme poderia ser assim, ó. Na chuva de facas tá escrito instabilidade, o homem na cama poderia ser moedas e o militar, o Banco Central. Tá, imaginar meme é bem mais difícil e sem graça do que eu imaginei que seria. Mas o que eu quis dizer é que bancos centrais de países emergentes estão lutando para estabilizar suas moedas. E com emergentes, eu quero dizer países como a China e o Brasil. Tá, esquece a analogia péssima do começo e presta atenção. Os bancos centrais de países em desenvolvimento estão agindo como uma espécie de escudo para proteger o valor de suas moedas. Isso acontece quando investidores tentam lucrar rapidamente com a compra e venda dessas moedas, ou quando os governos estão gastando mais do que deveriam, o que enfraquece a economia, né? Recentemente, os bancos centrais da América Latina tiveram que intervir no mercado de câmbio para evitar que suas moedas perdessem ainda mais o valor. Esse tipo de disputa com o dinheiro especulativo, é também conhecido como hot money, é importante guardar esse nome. Deve continuar até que os governos consigam equilibrar melhor os seus gastos. A gente vai entender melhor essa história hoje, então fica aí. Também vamos falar sobre trabalho, e que delícia de tema para você que está indo para o escritório, né? Aliás, qual que é o seu formato de trabalho? Você precisa ir todos os dias para o escritório? É híbrido? É 100% remoto? Aliás, você sabia que hoje em dia só 3,6% das empresas continuam adotando o formato 100% remoto? Eu, pessoalmente, achei que era mais. Pois é, e essa volta ao escritório tem sido bem positiva. Provavelmente não para você que preferia trabalhar no sofá com um corte de podcast tocando no fundo, mas sim para o mercado de escritórios. O mercado imobiliário corporativo está aquecido, com taxas de vacância em queda e aumento na alocação de escritórios, especialmente em São Paulo. Então, qual que é a tendência das empresas para 2025? Será que nossas empresas vão nos poupar do cheiro de marmita do horário de almoço? A gente vai descobrir isso hoje. Lembrando que eu não tenho recado hoje. Bora pro episódio que os temas estão bem legais. Fica aí. Bom, nos últimos meses, os bancos centrais de países emergentes têm assumido um papel fundamental para proteger as suas moedas, isso em meio a crises fiscais e ataques especulativos. Aqui na América Latina e também lá na Ásia, as autoridades monetárias têm intervido fortemente, mas a questão é, essas ações são suficientes? Vamos começar pelo Brasil. O Banco Central realizou uma intervenção histórica no final de 2024. Caso você não se lembre, o real atingiu uma mínima recorde em relação ao dólar. O motivo? Um déficit orçamentário crescente que gerou desconfiança no mercado. Mas, no entanto, mesmo após gastar cerca de 20 bilhões de dólares em reservas, o real só se estabilizou de fato após uma leve fraqueza do dólar global, não exatamente pela ação direta do Banco Central. E o cenário ele se repete em outros lugares. Na China, o Banco Popular está tentando segurar o iene, usando a taxa de câmbio diária e até emitindo títulos em Hong Kong, isso para reduzir a liquidez e conter a especulação. Porém, o iene ele continua operando próximo ao limite inferior permitido, refletindo a fragilidade de sua economia diante de um estímulo fiscal considerado insuficiente. Já na Colômbia, o Banco Central surpreendeu ao desacelerar o corte de juros, também como forma de preservar a moeda, enquanto na Indonésia, o Banco Central está ajudando a refinanciar as dívidas públicas deixadas pela pandemia. Tá, até agora não vi problema. O que teria por trás dessas intervenções? Você se pergunta agora. Elas não atacam a raiz da questão, que são os gastos públicos elevados. Olha, quando um país tem déficits fiscais altos, o mercado passa a desconfiar da capacidade de controle da economia, o que enfraquece a moeda e eleva a inflação. E é exatamente isso que está acontecendo em muitos mercados emergentes. Para ilustrar, vamos a um país muito interessante como exemplo. O Brasil. Economistas já elevaram suas previsões de inflação para 2025 e o ceticismo em relação à capacidade do governo Lula de controlar o déficit orçamentário faz com que o mercado permaneça cansado, nervoso. Outro ponto importante é a chamada dominância fiscal, que é quando os gastos públicos se tornam tão altos que acabam limitando o impacto das políticas monetárias. E é o que estamos vendo lá na China, no Chile, na Colômbia e até mesmo na Polônia.
A Polônia acabou com o ritmo de países com C, mas tudo bem. E nesses países, o aumento das dívidas públicas tem sido expressivo desde a pandemia. Então, qual seria a solução para isso? Bom, segundo especialistas, a chave para estabilizar as moedas de forma duradoura não está apenas em intervenções cambiais, mas também em um controle fiscal mais rígido. Gastar menos e equilibrar as contas públicas pode gerar mais confiança e assim fortalecer as moedas de forma mais consistente. Enquanto isso, os mercados seguem atentos. Nessa semana, o Banco da Coreia e o Banco da Indonésia vão divulgar suas decisões sobre taxas de juros, enquanto a China vai revelar indicadores econômicos cruciais como PIB e produção industrial. Qualquer surpresa negativa pode aumentar a pressão sobre as moedas e forçar ainda mais intervenções dos bancos centrais. Enfim, a grande questão dessa história, caso você esteja ansioso para descobrir, é até quando essas medidas paliativas vão segurar a pressão? O futuro econômico dos emergentes parece cada vez mais ligado a decisões fiscais e não apenas monetárias, não é mesmo? E vamos falar a verdade, durante a pandemia a gente foi bem iludido, o home office parecia ser o futuro do trabalho. Vai falar que você não acreditou nisso. Mas o que acontece 5 anos depois, o cenário mudou. E eu, na verdade, estou falando assim como se todo mundo preferisse o formato remoto, mas claramente não é. Muita gente prefere ir para o escritório e isso é mais do que justo. Eu só estou irresponsavelmente aqui colocando a minha opinião no meio. Mas grandes empresas como a Amazon e o Washington Post, além de bancos de Wall Street, já exigiram um retorno total ao escritório em 2024. No Brasil, o modelo híbrido ele ainda predomina com 57% de adesão, mas a frequência no escritório está aumentando. Segundo uma pesquisa da KPMG, a maioria das empresas híbridas pede presença de 2 a 3 vezes por semana e apenas 3,6%, como disse no começo do episódio, ainda operam de forma totalmente remota. E uma boa forma de mensurar essa realidade é olhando para o mercado imobiliário. Ele já refletiu essa mudança, porque a taxa de vacância dos escritórios no Brasil está em seu nível mais baixo desde 2021, com forte demanda por espaços corporativos. Consultorias como a CBRE, a Cushman & Wakefield e Newmark apontam que a taxa de vacância caiu para cerca de 20% no terceiro trimestre de 2024, o que é bem abaixo dos 25% vistos em 2021. Mas, apesar disso, como a gente acabou de ver, o modelo híbrido ainda é o favorito entre as empresas, o que é visto como um benefício para os colaboradores. O que você acha? Na sua opinião, é um benefício trabalhar como modelo híbrido? Enfim, o que está mudando é a frequência. Muitas companhias que pediam 2 dias no escritório agora exigem 3 ou 4. Essa mudança, segundo especialistas, se deve ao desejo das empresas de fortalecer a cultura organizacional, algo que é mais difícil de construir no home office, segundo eles. Mas essa história não é tão simples assim, não é só pedir que todo mundo volte ao escritório e tá tudo ok. O retorno tem causado desafios logísticos. Empresas precisam reconfigurar seus escritórios para acomodar funcionários contratados durante a pandemia. Algumas empresas, como a Amazon, por exemplo, precisaram adiar o retorno presencial por falta de espaço. O impacto no mercado imobiliário também é notável. Em São Paulo, os preços médios de locação subiram, especialmente em regiões premium como a Faria Lima, onde o metro quadrado já chega a R$ 400 em alguns casos. Com a oferta limitada de novos espaços, áreas como a Berrini e Pinheiros já começam a atrair mais demanda. E um outro bom exemplo de trazer é empresas como a Vale, que também aderiram a um retorno gradual, exigindo presença de pelo menos 3 vezes por semana. E para você que não mora em São Paulo e que está aliviado de eu estar citando a cidade tantas vezes, saiba que a expectativa é que essa tendência se expanda para outras capitais brasileiras em 2025. No entanto, o cenário macroeconômico com os juros altos ainda pode afetar esse ritmo, limitando novas contratações e, consequentemente, a necessidade por mais espaço físico. E, nossa, que coisa, hein? O que vocês acham disso tudo? O que vocês acham do trabalho híbrido? Você acha que é um benefício? E eu tô esperando a resposta de vocês aqui nos comentários. E qual modelo você trabalha? E o que você acha? Você está satisfeito com o seu formato? Não se esqueça também de comentar a música que tocou antes do episódio começar, porque eu estou atualizando diariamente a nossa playlist exclusiva A Trilha do Dia, que você encontra aqui na descrição do episódio. Se você quiser conhecer novas bandas e mudar um pouco seu gosto musical, confere lá porque ela tá bem aleatória, tá bem interessante. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês mais uma vez e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Um big beijo.